Olá, eu sou a Cidiana Macedo, do Daquilo que se Come. E hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre um episódio acontecido nessa semana que passou, no dia 27 de abril. Um canal de televisão, um programa de televisão, ele trouxe uma matéria sobre uma comida típica africana, que é o gali. E na ocasião, tanto a apresentadora quanto o convidado dela fizeram comentários totalmente desnecessários, os comentários ruins em relação à comida. Ela não tinha sabor, que não tinha sal, que era uma comida feia. E isso veio para mim direto a uma questão que eu penso sempre, né? E é um outro vídeo que eu tô preparando para vocês sobre comidas diferentes. Comidas que são diferentes para mim, para o meu paladar, mas que não são para outros grupos ou para outras comunidades. Eu sempre vejo que quando se fala de Amazônia, se usa muito o termo comidas exóticas. E para mim, eu não faço uso desse termo exótico, de comidas exóticas, para nenhuma cultura alimentar. Primeiro porque quando os viajantes chegavam na Amazônia e em alguns lugares do Brasil, a comida que eles encontravam, eles associavam a comidas exóticas, diferentes, e praticamente todo o olhar com relação a essa comida vinha muito embasada de etnocentrismo e também da ideia de que a minha comida é melhor. Então, nesse sentido, eu sempre penso muito sobre o cuidado que nós devemos ter quando nós experimentamos, quando nós conhecemos ou nos deparamos com uma comida que não é a nossa, mas que é uma comida de outro grupo, de outra cultura. Então, termos como é feio, não é saboroso, é uma comida exótica, são termos que, a meu ver, são totalmente desnecessários. Então eu penso muito sobre essa relação e, no meu entendimento, são comidas diferentes ao meu paladar. Eu sempre gosto de fazer uso nesse sentido. São comidas que, para mim, são diferentes, porque não fazem parte da minha cultura, do meu cotidiano, mas que para outro grupo plenamente já faz parte, enraizado nos hábitos alimentares. Então, sempre que você olha para uma outra cultura, você precisa olhar para essa cultura com respeito ao que é diferente para você. E eu penso que no mundo da alimentação a gente sempre tem que observar os diferentes pratos, as diferentes formas de comer de uma forma diferente. E no programa, além do mais, foi dito que era uma comida feia, que era uma comida sem sal, que era uma comida, o gali, que era uma comida, inclusive, que por não ter sabor estava associado à pobreza na África, enfim, reforçando estereótipos que hoje historiadores tanto lutam para desmistificar, para tirar do uso cotidiano das sociedades. Então, essa forma de olhar para a comida não é a forma correta de você pensar a comida do outro. Esse é um ponto muito importante. Depois eu fui olhar o vídeo e eu recomendo que todo mundo também possa assistir, porque é um relato muito poderoso, ele tem uma forma muito brilhante de analisar tudo aquilo, toda aquela série de absurdos, né? E ele vai dizer pra gente justamente isso, né? Que é preciso ter respeito pela comida do outro, que é preciso estarmos sempre muito abertos a entender
o que é a comida do outro. Eu digo entender porque você não vai fazer um programa falar de uma comida sem antes saber a origem dessa comida, saber por que ela é feita dessa forma. E ele começa dizendo justamente isso, que ela não foi consumida da forma que deveria. O pão, né, que é o galho, ele é daquele jeito justamente porque você come com um ensopado. Então, o que dá o gosto para ele é um ensopado. E aí, é preciso olhar para a cultura africana, para a cultura alimentar africana, perceber a riqueza dessa cultura alimentar, perceber que a riqueza ela está nos ingredientes, mas ela está na forma de comer, na apresentação. É perceber o quanto que essa cozinha africana ela é muito variada, muito rica, muito diversa, que ela não tem nada de ser fruto de fome, de carestia, porque é uma cozinha milenar, porque é uma cozinha que vem muito antes do processo de fome pelo qual a África passa na atualidade, que não é só a África, né? Muitos países passam por questões de fome muito severas, o Brasil inclusive. É uma fala que nos faz refletir sobre realmente qual é o lugar de uma fala que seja preconceituosa em relação à cultura alimentar de um outro grupo, seja ele africano ou não. Então ele fala justamente sobre o que era a cozinha africana, a importância da cozinha africana e mais como essa cozinha ela reflete, né, as possibilidades de entendimento, de percepção dos africanos. Então, não se pode pensar ou não se pode reduzir essa cozinha ou qualquer outra cozinha ao termo não gostei, não quero ou é feio. Porque quando você faz isso, você desrespeita a cultura alimentar do outro que não nasceu ontem, que muitas das vezes vem de milênios. Então é importante que a gente perceba qual é o limite de uma fala preconceituosa em relação à comida do outro. E que no mundo da alimentação, o prato que chega pra gente é um processo dentre tantos outros que envolve plantar, colher, trabalho, relações culturais, simbolismos, que vão muito além daquele prato que se apresenta pra gente na nossa frente. Então eu convido você a aula pra gente de respeito, de culinária, de entendimento de uma cozinha do outro e também para fazer leituras que possam lhe ajudar a enxergar a cultura africana, a cultura alimentar africana tão importante. E que para a gente também tem uma importância muito grande, porque ela passa a ser utilizada no Brasil. E uma coisa que ele fala que eu achei fundamental, excepcional, é quando ele diz o que você conhece da cultura africana, da cultura alimentar africana. É o acarajé? É o cuscuz marroquino? Então, a cultura alimentar africana é muito mais do que isso. E é fantástico quando ele faz isso, porque ele diz pra gente, é preciso estudar e se aprofundar para entender o que é a cultura alimentar africana e de qualquer outro povo. Então, qual é a história de Odicidiana? É um pouquinho sobre essa questão. Eu espero que você tenha gostado. Deixa teu comentário, fala sobre um outro tema que você quer que eu comente e vamos estudar, ler sobre a cultura alimentar para perceber essas particularidades que compõem todo o sistema alimentar.